Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Titi espera que sim. Antes de mais nada, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo. Se você está chegando agora nesse canal por meio desse vídeo, seja bem-vindo a seu canal de Monge a Mago, porque fui monge, literalmente, hoje sou mago. Meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo. Caso curta o conteúdo, considere se inscrever e tornar-se aí um punheteiro de sigilo. Bom, gente, hoje é quarta-feira, de praxe, vocês já sabem, dia de causa dos inscritos no canal. Mago, mas eu quero escrever o meu causo, não sei pra onde que eu mando. Pra onde que a gente manda os causos, hein? A gente se concentra num único lugar, um único e-mail, uma única fonte própria pra isso, porque senão o mago não consegue achar os causos se eu tiver que ficar procurando em DM de Instagram, DM de Messenger, DM de WhatsApp. Não dá, né? Eu não dou conta. Então o mago criou um e-mail só para vocês mandarem os causos de vocês. Então, quer mandar o seu causo, manda aqui para causos.mongeamago@gmail.com, que com certeza o seu causo vai ser lido. Pode demorar 2, 3, 4 meses, mas porque tem uma fila, né, de e-mails, mas com certeza o seu causo vai ser lido. O mago sempre vai lendo em ordem, né? Tentando zerar a fileira, e eu espero que nunca zere, porque eu adoro esse quadro, assim como, pelo que eu percebo, vocês também gostam. E bom, sem mais delongas, vamos juntos reagir aos causos. Como vocês sabem, o mago ele não lê antes, né, os causos, eu leio junto com vocês aqui para termos a reação juntos, né, do que o povo conta. E vamos lá. O primeiro causo de hoje se chama Uma sombra visível mesmo à noite. Eita, o título já é polêmico. Vamos lá. Olá, mago. Olá, punheteiros de sigilo. Tudo certinho? Espero que sim. Vocês estão bonzinho? Venho com um caos acontecido comigo há quase 20 anos. Eu estudava tarô com 2 amigas, depois de termos feito um curso com uma famosa taróloga de nossa cidade. Uma das amigas era bem mais velha e já trilhava o caminho dos estudos ocultistas há muitos anos. Mas eu mesma, muito jovem, apesar de ter muito interesse, era ainda muito imatura espiritualmente. Eu tinha alguma sensibilidade desde a infância, mas que eu reprimia por ter medo e não saber como explicar ou como controlar. Pois bem, aquele curso de tarô e nossas práticas semanais na casa da minha amiga era o meu início na caminhada que me trouxe até aqui. Naquela noite, antes de sair de casa para ir para o grupo, eu sentia algo estranho, uma ansiedade, algo quase palpável no ar me dizendo, entre aspas, para não ir. Eu detestava me sentir assim, pois queria racionalizar tudo e resolvi enfrentar e ir assim mesmo. Ixi, quando a gente não escuta a nossa intuição, é babado. O trajeto não era muito longo, mas vários pequenos problemas iam aparecendo desde que saí de casa. O carro quase não pegou, coisas assim. E eu insisti, firmando na razão. Razão entre aspas. A casa da amiga ficava numa espécie de chácara, onde havia outras casas. A dela era a última. O caminho até sua casa estava mais escuro que o normal, as iluminações das outras casas estavam quase todas apagadas e eu não entendi o porquê. A ansiedade ia se escalando. Não estava nada legal, tudo parecia estranho, como se eu tivesse entrado numa realidade paralela. Estacionei o carro e fui pegando as coisas para descer. Nesse ponto já senti um medo inexplicável. Estava arrepiada e estava mais nervosa ainda por não conseguir me acalmar com a bendita da razão. Algo passou rápido do meu lado no carro, me assustei, tentei me virar para ver. Será que havia alguma coisa rondando meu carro? Entre aspas, seria um dos cachorros dela, que eram bem grandes, eu pensei. Eu só queria sair do carro e entrar na casa, mas foi pior. Quando saí do carro e fechei a porta, aconteceu algo que até hoje eu não sei explicar. Eu vi uma sombra da estatura de um homem bem alto, tipo 1,90 m, passando bem devagar no lado oposto. Era uma sombra, mas era densa, quase palpável. Parecia mesmo distorcer o espaço em volta dela e exercia uma espécie de força atrativa, como que magnética. Era muito real. Pra mim deu, pensei. Corri pra porta, toquei a campainha e ainda fiquei batendo na porta chamando por minha amiga. Ela abriu a porta e eu entrei rápido. Estava gelada, pálida e ia contando enquanto ela me dava um copo com água para eu me acalmar.
Quando eu falei da sombra, ela ficou pasma. Disse que assim que meu carro foi chegando, ela viu uma sombra escura rastejando rápido pelo chão e sair pela porta. Chegou mesmo a comentar com outra amiga que já estava lá: olha, acho que é um gato preto passou correndo aqui. A outra amiga não viu nada. Enfim, fiquei tão assustada com aquela sombra, que era visível mesmo à noite, que nem me atrevi a perguntar ao oráculo o que era. Por muitos anos eu acabei bloqueando esta memória, e ela me veio à tona ouvindo outro caso aqui no canal. Que interessante. Ou não, né? Fica por aqui o meu caos. Um grande abraço, abominem o biruliro e falou! Bom, esse caos, ele é pesado, né? Imagina você vai pra casa de alguém, a sua intuição diz, olha, é melhor não. Aí você fala, não, eu vou porque eu vou e ponto final. Aí a sua intuição diz, é melhor não. E você insiste, a sua intuição, né? E aí entra aquele famoso conflito de razão versus intuição, né? Que é o grande mal nosso, da humanidade mística. Nós não conseguimos ouvir a intuição e entendê-la como algo da razão, né? Para nós a intuição, ela se distorce e entra como vozes da nossa mente, ou como algo que a gente não escuta porque a gente simplesmente ignora, ou deve ser coisa minha, eu devo estar doida, né? A gente nunca escuta, comumente falando, né, a nossa intuição. E aí, por não escutar a nossa intuição, acontece que a gente paga pra ver, né? É que nem quando a gente vai nos lugares, sobretudo quando a gente é adolescente, né? A gente quer sair de rolê, quer ficar louco, quer dar PT, quer isso, quer aquilo. E aí quando a gente vai sair, nossa mãe fala, olha, eu tô sentindo que não é bom você ir. Quando a mãe fala isso, meu filho, olha, você escuta a intuição da véia, porque a véia sabe o que tá falando, né? E aí o que a gente faz? A gente não escuta, né? A gente vai e sempre acontece o quê? A gente se lasca, né? Então é interessante a gente notar aqui como é importante aprendermos a escutar a nossa intuição, né? Como é importante a gente aprender a dar ouvidos à nossa intuição. Porque do contrário, a gente sempre paga pra ver. E como no caso que acabamos de ler aqui juntos, a gente paga o preço, a gente paga o parto, né? Que sirva de lição pra gente entender que a intuição ela é uma ferramenta divina que existe na nossa mente. É tipo o sentido aranha do Homem-Aranha, muitas das vezes mesmo. É aquele alerta de pum, não vai, ou não faça tal coisa, ou pelo contrário, faça tal coisa, né? Eu nunca esqueço quando eu era frade, acontecia muito isso comigo, né? Quando eu era monge. Deus está andando na rua, e aí a minha intuição falava, então, fala com aquela pessoa isso, isso, isso. E eu, às vezes, não tinha muito receio disso, né? Da pessoa me chamar de doido, de maluco, do que for. E eu não falava, eu ficava meio, acho que não. Aí quando eu falava, a pessoa se emocionava, a pessoa chorava, a pessoa falava, como você sabe disso? A pessoa se assustava, né? Por quê? Porque a intuição conecta a nossa mente com o todo, né? Com o universo. Então, é o que nos une, telepatia, essas coisas, tá tudo envolvido na intuição, né? E como é importante nós, sobretudo que estamos nesse processo de caminhada espiritual, desenvolvermos a nossa intuição, né? Quando a gente paga pra ver, a gente geralmente, né, não é sempre, mas geralmente a gente se lasca. Então aprender a escutar a voz da intuição, aprender a ouvir o que ela quer dizer pra nós, é super importante para que a gente consiga ir desenvolver o nosso eu superior, desenvolver a nossa espiritualidade mesmo, porque tudo passa pela intuição, né? A intuição é esse elo que nos une com o divino e que nos traz essa espécie de sentido do Homem-Aranha, né? O sentido da aranha, de alerta mesmo das coisas. Então, é interessante. Agora você me pergunta, o que pode ter sido essa sombra? Com certeza algum obsessor, né? Que sentiu essa energia dela e tentou se aproximar para de alguma forma machucá-la, feri-la. Com certeza não era um espírito de um fantasma qualquer, porque pela forma da descrição, da sensação de medo, do bicho vindo para cima e tudo mais, não é típico de um fantasma, é típico de um espírito que quer agredir, que quer algo, que quer dominar ali, né? Então,
com certeza nós temos um caso de um obsessor aqui que tentou pegá-la, né? E aí se conseguiu, se não conseguiu, não sabemos, mas a coisa foi tão forte para ela que ela reprimiu a memória. Olha que interessante, né? A mente preferiu apagar, né? Jogar para o subconsciente, jogar lá para baixo, para os porões do nosso inconsciente, né? O fato traumatizante, porque foi muito, muito, muito intenso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente escuta a nossa intuição, a gente evita bastante coisa. E é isso. Então, esse caso, muito obrigado por quem escreveu. É um alerta super, super, super importante, porque nos alerta, né? E nos faz trazer à memória, à consciência, que a intuição é uma parte fundamental de nós e que nós precisamos ouvir essa voz, ainda que seja contrária à nossa razão cética, né? Bom, o segundo causo de hoje se chama causo de vidência. Não revelar o nome, belezinha. Olá, boa noite. Enviei outros e-mails para o e-mail, Wellington. Espero que tenha visto. Não sei. Se eu não li, se foi causa dos inscritos e eu não li, então não vi. Enviando causo, por favor, não revele nomes. Segue o causo de evidência. Espero que você não tenha colocado o nome das pessoas no meio do texto, né, amada? Senão ficar difícil. Causo com Hecate. Nossa, ela mandou dois causos diferentes, que legal. Causo com Hecate. Certa vez, um afilhado de minha esposa estava em casa. Ele é de família toda evangélica, e um belo dia ele viu sem querer minhas coisas ritualísticas, pois sou magista também. Este afilhado voltou à tarde para a casa dele e mal chegou e foi passear na casa de outros parentes, porque era período de férias, e estranhamente passei a ver muitas formas, pensamentos em casa e sentindo energias estranhas. Eu fazia banimento, mas esta energia estranha voltava. Eis que resolvi consultar o tarô, e lá eu vi que o afilhado da minha esposa fez fofocas que éramos macumbeiros. Então minha esposa ligou para a mãe do afilhado e ele relutou, mas confessou que estava uma fofoca forte lá sobre isso. Ou seja, provavelmente igrejas em egrégora mandando, entre aspas, nos queimar em nome de Jesus. Tive um bom período de banimentos e rituais de esquecimento, etc. Parece que resolveu, mas por vias das dúvidas pedi muito a Hecate para ajudar a proteger a casa, para não entrar mais energias intrusas dessas pessoas. Em uma conversa mediúnica, ela me disse que ia colocar cães dentro da casa, mas com forma humana para não nos assustar. Passado alguns dias, nossa filha de 2 anos vê próximo à porta de entrada de casa o Pateta. Todo dia ela olha, aponta e diz: olha o Pateta, olha o Pateta, que fofo. Pra mim é a confirmação, porque eu não vejo nada, mas minha filha insiste que o Pateta está lá na porta da casa. Sei dizer que nunca senti minha casa tão leve e limpa espiritualmente. Que foda. Causo com Anubis, da mesma pessoa. Depois desse evento, mas ainda em data próxima, resolvemos fazer uma viagem de ônibus para ir curtindo as paradas no caminho. O vovô ficou com nossa filha, então nós dois tivemos uma intuição ruim, de acidente na estrada. Na hora tive a intuição que pedi para Hecate cuidar da casa e não pedi familiar para nós. Então pensei que estávamos sendo alvos ainda de energias de ataques egregóricos evangélicos. Ainda no ônibus, fiz um pedido para que Anubis nos protegesse, porque tenho uma relação forte com ele. Minha esposa não sabe muito de meus acordos espirituais. Eu ainda disse a ela, mas de repente tomou um susto e me disse que viu um homem grande com cabeça de cachorro no meu lado, ajoelhado no corredor do ônibus. Então assustei e contei que recém tinha chamado por Anubis e mostrei uma foto dele no Google, e ela confirmou que era muito parecido. A viagem correu muito bem. Que interessante, né? Eu acho muito bonito, né, esses causos que a gente tem com deidades, porque só confirma o quão próximo de nós essas energias podem ser, ficar, permanecer, né? Aqui nós temos o relato onde
em duas ocasiões diferentes, duas deidades diferentes se propuseram a ajudar, a defender, a proteger, a guiar, né? Esse caso de Hecate eu achei a coisa mais fofa do mundo, que o cão ficou lá na porta, provavelmente numa forma fofa para não assustar a criança que via tudo, né? E aí a criança ficava falando que era o Pateta, o cachorro de Hecate. Achei fofo demais, demais, demais. E esse segundo caso com Anubis, ele é muito interessante porque ele aponta como uma oração, uma prece, né? Um contato espiritual se faz presente, aí aquela energia se aproxima de nós. Ele fez a reza, a prece dele ali para Anubis, e Anubis se colocou, aquela energia de Anubis ali se colocou próxima a ele. E aí, sem saber de nada, né, a esposa que estava do lado tem um sonho, vê as coisas e tal, e aí confirma que era um homem com cabeça de cão, né, a própria presença do Anubis ali, né. Comigo, eu tive situações de muito livramento, né, dessa mesma espécie, e é muito comum a gente ver relatos onde, aqui no canal, já teve vários casos mesmo, onde as pessoas estavam caminhando para ir de um lugar perigoso a outro, né? Nesse trajeto aparecia um cão de guarda que caminhava do lado da pessoa. Eu já tive, quando eu trabalhava de noite, voltava quase meia-noite para casa, saindo do trabalho de ônibus, e eu tava andando na rua, vinha dois caras na moto, eu pedi pra Xangô, eles saíram correndo, vazado, e aí eu vi Xangô enorme ali na minha frente me protegendo. Então é comum, né? Mais comum do que se pensa. E aí faz valer aquele ditado, né, do quem me protege, quem me vigia não dorme, né? Então, recorrer, e aqui nós temos um alerta também, recorrer a proteções espirituais, ter uma devoção, se aproximar de energias espirituais é benéfico para nós, nos faz bem, nos protege, nos ajuda, nos guia, nos ampara, etc. Então fica aí a dica e a recomendação. E muito obrigado por esses causos maravilhosos. E o último causo de hoje nós temos aqui... Eita, esse se chama Almas do Purgatório e a Sua Força. Babadíssimo. Olá, mago. Venho hoje relatar um acontecimento envolvendo as almas do purgatório e um coração partido. KKKKK. Gostaria a princípio de não ser identificado, mas ao longo dos causos que eu ainda enviarei, acredito que fique mais tranquilo. Tá de boas. Pois bem, meu caso aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade, bem novinho ainda, e que por infortúnio do destino acabei me apaixonando por alguém que não me retribuía da mesma intensidade. Veja bem, dois adolescentes no meio do ensino médio, sem saber o que fazer da vida, e nessa situação, sinceramente, viu? Imagine eu, um pisciano com ascendente em peixes e uma Vênus em peixe. Afe Maria! Só vive em Nárnia essa pessoa. E ascendente Vênus em peixes, me aproximando por um escorpiano, quase todos os planetas em escorpião. Ixi. Pois é, intensidade era o que não faltava. Ele, como eu disse, não retribuía as minhas investidas, mesmo que o mesmo jogasse muito no verde comigo. Como qualquer adolescente hétero, ele me acabou iniciando um namoro com uma colega de classe nossa. Aquilo me deixou doido de ódio. Quase entrei em combustão na época, principalmente por ser uma menina da qual eu tinha um grande ressentimento. Assim, juntando essa carga emocional de um adolescente Zé Ruela com a minha mãozinha de bruxaria, você já pode imaginar o que estava vindo por aí. Isso tudo aconteceu em setembro, e em outubro, já não aguentando mais ver aquilo na minha frente, durante as aulas, decidi fazer um babado para separar esses dois. Esperei pelo dia 31 de outubro, e que pelas cartas mostrou ser um ótimo dia para isso, entre parênteses, risos, 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 porque será, né? E como um bom devoto de Hecate, tenho uma mão muito boa com espíritos. Dessa forma, fiz um feitiço usando uma vela de separação, pimentas, vinagre e outros ingredientes que prefiro não falar, kkkk, e fiz o meu encanto e proclamei com todo o ódio, entre aspas, eu entrego esse casal às almas sofridas, sedentas e famintas que sofrem no purgatório. Deus defenda. E continuei, falei que caso não se cumprissem com isso, eu iria então ofertar uma vela de 7 dias junto de água e orações. Acaso elas cumprissem isso.
Deixei a vela do feitiço queimar e do lado já acendi a vela de 7 dias para as coitadas. Pois bem, depois disso tudo fui deitar e fiquei mexendo no telefone até de madrugada, em caixa alta, até que escuto o barulho do vidro quebrando dentro do meu banheiro. Levanto correndo para ver o que era um dos espelhos do banheiro que simplesmente caiu do apoio direto no chão. Quebrou foi tudo, entre parênteses, acredito que ainda tenho as fotos, caso tenha, colocarei no e-mail. E a princípio tomei como um bom sinal, kkkkkk. Esperei um tempo e achei que elas não iriam cumprir o acordo, mesmo que nos oráculos mostrasse que elas já estavam trabalhando nisso. Assim, já no final de dezembro, vi o resultado. Eles se afastaram, brigaram feio e por fim terminaram passando o próximo ano letivo inteiro sem conseguir olhar um para a cara do outro. Ele, como um escorpiano raiz, vibrava um descontentamento gigante e eu virei aquele ombro amigo onde ele desabafava e chorava. Ai ai, a química entre peixes e escorpião é de outro mundo. Tempos depois descobri que a minha casa é do lado antigo do cemitério da cidade, onde hoje se encontra a atual catedral. E esse é o meu relato, caro mago, do meu contato com as almas do purgatório. Hoje, mais velho, vejo muita imprudência minha em como fiz todo esse feitiço. Hoje talvez não teria tanto descuido com algo sério, mas você sabe como é a dor de um amor. PS. Quando um coração pisciano é quebrado, aí que realmente o estrago acontece. KKKKKK. PS2. Infelizmente não achei as fotos. Poxa. Abraços e beijos de luz. É babado. Uma vez eu estive com uma bruxa muito sábia, muito sábia mesmo, uma senhora, né? E ela era bruxa há anos e tal, muito experiente. E aí ela disse: em todo o tempo da minha caminhada como bruxa, eu conheci muitas bruxas, muitos bruxos, muitos magos, conheci muita gente do nosso lado. E a única coisa em comum entre todos era que nenhum sabia lidar com questões amorosas. E ela deu uma risadinha e não falou mais nada. Eu nunca esqueci isso, porque quando a gente sofre algo muito intenso, tendo esse conhecimento oculto que nós temos de manipular a realidade ao nosso favor, nós simplesmente queremos usá-lo sem a mínima prudência. Ainda mais quando nós não temos uma maturidade no assunto, né? Quando nós somos adolescentes, eu quando era adolescente, era bruxinho também, eu fiz muita cagada mágica, muita cagadas que eu me arrependo e vou levar pro resto da vida, né? Por quê? Porque pro adolescente tudo é muito intenso. Então você imagina, eu nem julgo o menino, porque eu já fiz coisas semelhantes também, não convém aqui julgar, porque é um adolescente, né? Adolescentes, eles são assim, né? Eles são intensos, tudo para um adolescente é muito radical, parece que o mundo vai acabar, parece que a vida não vai seguir, e é isso, né? Então ele quer resolver as coisas no imediato ali, né? Para ser favorável a ele. Por um lado, eu compreendo, né? Não posso dizer que concordo, mas compreendo. Por outro lado, nós temos aqui uma história triste, né? E eu nem falo das almas do purgatório, do feitiço que ele fez, mas o quanto os adolescentes, né, homossexuais se condicionam a se apaixonar pelo coleguinha hétero. Quase toda gay, é muito difícil, eu não conheço uma gay que nunca se apaixonou por um amiguinho hétero na adolescência. Por quê? Porque como nós... Hoje em dia é mais tranquilo, hoje em dia eu acho que já não é mais assim, as gays novinhas de escola, já deve ter várias outras gays novinhas, tudo é mais comum, tudo é mais tranquilo. Mas há uns anos atrás, e não muitos anos, há poucos anos atrás, nas escolas, quem era gay, ainda mais adolescente, ou se revelava e era humilhado, né? Ou ficava tudo dentro do armário, e aí, por ser dentro do armário, ele ficava apaixonado e não podia revelar suas paixões, nem nada do tipo, né? E aí, o gayzinho sofre, né? A gayzinha sofre. Tanto que foi nessa época que o famoso colar de Lilith, que as gays tudo quer que eu ensine a fazer e eu jamais ensinarei, foi feito por mim, né? Por quê? Porque eu tava gostando de um boyzinho hétero, porque eu queria pegar o boyzinho hétero no colegial também. E o boyzinho hétero era meu melhor amigo, mas não me dava atenção do jeito que eu queria que desse, né?
E aí eu fui lá e fiz o colar de Lilith, me arrependi depois e tal. Mas a gente faz muita cagada quando a gente é adolescente e sobretudo quando envolve emoções muito fortes. É por isso que a recomendação é que você tenha no mínimo 18 anos para começar a praticar o rolê. Porque senão você tem um poder muito grande e não tem a maturidade para lidar com tal poder, né? E a falta de maturidade leva ao abuso do uso. E o abuso do uso é sim fruto de uma imaturidade, de um autocontrole, de falta de autoridade e tudo mais. Quanto às almas do purgatório, que ele fala aqui no caos, eu acho interessante, porque as almas do purgatório são almas sem paz, né? Elas estão buscando um processo de purgação, mas ao mesmo tempo isso deve ter gerado um karma terrível na vida do menino, porque pensa, o purgatório, supostamente, é um local de purificação, de purga. O que é purga? Purgar. Soltar para fora, tirar as impurezas, né? Então, são almas que não aceitaram bem a passagem, que não aceitaram bem a morte, que não aceitaram isso, não aceitaram aquilo, mas que, ok, concordamos em partir já que morremos. E elas vão passar por um processo de purificação. E esse processo envolve desobsessão, esse processo envolve várias etapas onde elas ficam num estado vibracional, que nós consideraríamos um estado de energia, que chama-se purgatório, né? E aí você tirar essas almas que já estão perturbadas para fazê-las descer e prejudicar os outros porque elas estão perturbadas, então elas vão trazer perturbação, que elas trazem, né? Porque elas vibram isso, então elas vão trazer essa vibração para quem chamar. É muita sacanagem com as pobres almas. Eu tenho experiências interessantes com as almas do purgatório também. Quando eu era monge, eu rezava muito pelas almas do purgatório, né? Porque o purgatório é uma crença católica. E eu fazia penitência, fazia oração, as almas do purgatório me perturbavam no meio da madrugada, eu acordava com elas, aparecendo toda estraçalhada. Era horrível, assim. Horrível, horrível, horrível. Mas, né, era interessante a experiência, porque por mais que seja algo muito místico, quando você conseguia, com as suas práticas devocionais ali, penitenciais e tudo mais que a igreja ensinava, elevar o estado vibracional, trazer energia de luz para aquela alma que estava meio que em trevas, e ela conseguia se elevar para um estado de vibração melhor, maior, e sair daquele estado de purga, era muito belo, né? Eu tive várias experiências onde a alma do purgatório vinha, aparecia toda dilacerada, sofrendo, toda estraçalhada, gritando, era horrível assim de ver. E aí depois eu rezava por ela, ela me dava os dados dela, eu rezava por ela ali por meses, às vezes por anos. E aí depois de um tempão, já nem lembrando mais da existência daquela alma, ela aparecia pra mim e falava que tinha se libertado, aparecia como um ser de luz e tal, era bem bonito de ver isso. Mas tudo isso entra na parte mística, né? Não sei se isso era um real ou um delírio meu por eu ser tão devoto na época, né? Eu era um monge, eu vivia espiritualidade 24 horas por dia, né? Então, sabe lá. Mas trabalhar com esse tipo de energia é muito denso, tá? Eu não recomendo, porque como elas são muito perturbadas, a energia delas, elas não vibram nem no denso puro, nem no sutil puro. Elas vibram entre um e outro e ficam um rebote, assim. Uma energia descontrolada. Então, para isso trazer um choque de retorno é muito fácil. Para isso trazer efeitos negativos, até kármicos, é muito fácil. Então é preciso ter aqui uma cautela, né, ao lidar com esse tipo de coisa. E bom, gente, esses foram os causos de hoje. Repito, caso você queira escrever o seu causo pro canal pra gente reagir junto aqui e aprender com a sua história, escreve para causos.mongeamago@gmail.com. Demais, por favor, peço, imploro, suplico que você possa compartilhar o conteúdo. Também nós teremos no final de julho rito coletivo com anjos enoquianos do ar da terra, anjos que me ajudaram. Quem não viu o caos, volte um vídeo antes aí. Segunda-feira, para quem tá vendo esse vídeo no dia de lançamento, na segunda-feira passada, eu lancei um vídeo falando da minha experiência e quanto esses anjos me ajudaram a mudar a minha vida financeira. Então, vale a pena dar uma olhada para você ver como que vai ser o ritual, como vai ser o trabalho feito. E é isso. Então, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, queira participar do rito coletivo, consulta oracular, de scrying, do que for, chama que o mago faz acontecer. Demais, fiquem bem
Abominem o biruliro. Abominem o biruliro, pelo amor de Jeová. E falou!